A gente começa a hora que vocês quiserem. Se vocês quiserem ver por grupo, eu estou vendo que nós estamos em 12 pessoas, é isso? Nosso grupo são 7, né, Carlos? O grupo da professora são 8, né? Sim. Legal, a hora que quiser. Essa aqui eu acho que dá para a gente gravar e mesmo que seja uma aula que eu já disse, com bastante lacuna, a gente pode gravar e depois enviar para vocês. Fazer uma coisa bem estruturadinha. Então, a gente vai lendo muita coisa. Depois, quando começou o Covid, começou aí essa história do SARS-CoV, em março eu comecei a ler. Aí minha grande preocupação era se a gente tem, né, e devemos ter, um hospedeiro intermediário, né? Então, o tamanduá é muito parecido com dos prováveis hospedeiros, né? Transitório da doença. Morcego temos bastante. Estava olhando aí o Pantanal. Nossa, a gente tem uma infinidade de morcegos diferentes. E no Pantanal não tem caverna, mas nessa micro-região de Bonito, a gente tem bastante caverna. Então pode abrigar algum. E muita ave, né? Pantanal tem muita ave. Não sei se. Aí eu vi que tem bastante estudo do pessoal da veterinária sobre morcego no Pantanal, mas muito pouco sobre ave. A gente não sabe até onde essa ave vai e volta, né? Então, achei que por aí, há anos eu tenho pensado que por aí que poderia vir alguma coisa. Acabou vindo pela ação humana mesmo, né? Turismo é muito predatório, a gente acha que não. Oi, Laís, bom dia. Oi, bom dia, professor. Laís, você é de Campo Grande? Eu sou do interior, eu sou de Aquidauana. Aqui da Ana, acertei. Os Alves Correia são de Aquidauana, é isso? Aham. Eu conheci o Manfredo Alves Correia quando eu era criança. Nossa. Mas você é daqui ou não? Eu sou de Dourados. Agora eu sou daqui, né? Dourados está Sei. muito longe. Eu também, as pessoas perguntam de onde que eu sou, eu falo que eu sou de Campo Grande, mas como você perguntou, eu falei que era daqui de Aquidauana, que é onde eu tô agora. Legal, muito bom. Nós temos uma ex-aluna de CTI pediátrico aí, médica, a mãe era médica. Liz, Quem que é? chama-se Liz Arima Pellegrino. O pai é falecido Eu conheço um doutor Arima, mas não sei. Tem Não sei se é o ortopedista mesmo. também, dessa família, o Zarima. Aham, É um dono de foto antiga isso. da cidade, né? Bom, tem mais gente, Eu conheço de nome. tem mais médico famoso daí, mas eu vou ficar quieto. Tá bom. O pessoal aí do ex-diretor da FAMED, né? A família toda é de Aquidauana. Sim, do Dr. Wilson, né? Aham. Exatamente. Olha, eu contei aqui, nós estamos em 13 pessoas, é isso mesmo? 15? Opa, então tem uma pessoa que eu não contei, ótimo. Vocês acham que dá para começar? Não? Eu não estou muito apressado, porque a aula é super rápida mesmo. Se o pessoal quiser esperar aí mais uns 4 minutinhos, mas por mim já pode começar, professor. O que a galera acha aí? Isso não dá esses 4 minutos. Ariel, você está fazendo muita disciplina? Eu estou fazendo só infecto, professor, infecto e prática da clínica, prática clínica de pesquisa. Mas e só essas duas adicionais mesmo. E da de pediatria, por enquanto. Antes a gente tinha uma ideia de que a pediatria era meio densa, né? Por causa do estágio prático, mas eu não sei nesse formato como é que ficou.
Eu acho que Ainda é acho tão denso denso. quanto. Eu acho ainda denso, professor. Tem bastante coisa para poder estudar. E outra coisa, o estágio prático, você chega de mão livre, examina um paciente, discute, sai com o dia feito, né? Mas quando você vai... Acaba hipertrofiando muito a parte teórica, né? Mas por Pois enquanto está bem produtivo, professor. Eu tô é. achando. Tô achando bem produtivo. Bem organizado. Que eu fico um Tá, pouquinho tá- preocupado, falei com a professora Carmen, mas não sei como resolver, é esperar para a gente fazer a prova no final, né? Sabe assim, depois vocês vão ter que estudar tudo de novo para fazer uma prova, provas. seria o ideal, né, professor? Mas eu Mas acho que o problema é também que vai ficar muita coisa para a gente corrigir, né? A é, grande turma do quarto ano tem quantos alunos? 80? Mais de 80? acho que 70 e poucos, né, Carlos? Eu Uns tenho 77, que lembrar. 77, né? quase 80 alunos. O que a FAMED tem falado para vocês sobre voltar à parte prática, estágio prático? Ok, Paulo Eles, Vitor aí. Todo mundo podemos começar? Então vai lá, estou pronto. Vamos fazer. Vamos nessa. Fiquem tranquilos. Essa aula é uma aula de pneumonia adquirida na comunidade. Esse nome é um nome divulgado internacionalmente para a gente ter a mesma linguagem quando pensar no manuseio e diagnóstico do paciente com pneumonia. Se a gente for olhar, alguns conceitos não conseguem ficar no entendimento de que seria uma comunidade externa ao hospital, que é o que acontece quando tem recém-nascido envolvido. Por que devemos estudar pneumonia? Devemos estudar pneumonia. Eu já mudei aqui meu slide, não estou vendo que ele tenha mudado. Será que o lápis é muito grande, Carlos? Aqui não mudou não, professor, ainda está na... Pois é, eu mudei, ó, e não mudou. Não sei por Foi, quê. aqui está aberto direitinho o slide. O meu também. Será que eu dou um F5 no meu computador? Acho que tem que ou dar uma... talvez tente interromper e começar de novo, Isso, talvez. interromper o compartilhamento de tela e começar novamente. Ó, vou deixar aqui, então. Acho que aqui ele deve ficar melhor. Ups. Engraçado, isso aí não está no meu computador. Entendeu? Eu não estou nessa tela no meu computador. Isso, porque devemos estudar, então, pneumonia. Tá bom para vocês verem assim? Bom, a gente deve estudar a pneumonia primeiro por causa da alta mortalidade, né? A mortalidade é bem alta em vários países do mundo, principalmente nos países com... Gente, que está acontecendo coisas aqui. Não sei o que está acontecendo. Coisas. Não é essa a minha tela, tá? Só um minutinho. Isso. Ó, devemos estudar porque há alta mortalidade, né? E o diagnóstico e intervenção correto já provaram que é possível reduzir a mortalidade. O que não foi possível reduzir, mesmo com a vacinação, foi a gravidade. Estou vendo. Professor, só um minutinho. Tem como você colocar para gravar a aula? Opa, imediatamente. Foi bom você avisar. Muito bem, gravando a aula. Pneumonia adquirida na comunidade, então, como eu disse antes, é uma denominação mundial para os tipos de pneumonia que a gente faz diagnóstico quando faz o atendimento ambulatorial. Devemos estudar por causa da
da alta mortalidade, principalmente em países em desenvolvimento. Então, a África subsaariana, hoje, é a que lidera a mortalidade por pneumonia. Depois vem outros países, como a América Latina. O que varia bastante são os agentes etiológicos de acordo com cada país. O que a gente deve tomar um pouquinho de cuidado? O que a gente deve tomar um pouquinho de cuidado são com as orientações que não servem para o nosso contexto, clínico. Então, nós estamos dentro dos países em desenvolvimento. É muito recente o fato da vacinação no nosso país. E a vacinação muda muito o espectro da doença. A melhor gestão que a gente pode fazer da doença é uma boa acessibilidade ao serviço de saúde, um diagnóstico adequado e um tratamento antimicrobiano que seja racional, barato e facilmente disponível. Isso cura ou leva à rápida melhoria da infecção na maior parte das crianças. A pneumonia, ela é, antes de tudo, uma infecção, é uma reação inflamatória a um micro-organismo. Então, esse micro-organismo pode ser bastante diverso, desde bactérias, fungos, vírus. Então, é importante que a gente tenha uma ideia dessa síndrome infecciosa. Geralmente, o manejo nos países subdesenvolvidos é subótimo por causa dessas causas que eu enumerei. E também pela dificuldade, às vezes, de saber se é uma pneumonia viral, se é uma pneumonia bacteriana, né? No nosso país, a gente tem uma facilidade muito grande. O SUS disponibiliza, nos laboratórios regionalizados, os painéis virais, que acabam dizendo para a gente, por análise de PCR ou por sorologia, quais são os vírus envolvidos naquele caso específico, né? E, geralmente, a gente consegue, na parte hospitalar, fazer um diagnóstico mais preciso. Então, é preciso que você entenda que não basta atender bem o paciente e fazer o diagnóstico. É uma doença que, em 2 a 3 dias, o paciente merece reavaliações contínuas. Então, isso é super importante. Então, depois da epidemiologia, por que devemos estudar, os antibióticos são de fácil acesso e o importante é saber como fazer o diagnóstico, né? Então, a gente tem um slide definindo como o diagnóstico diferencial entre o que é pneumonia e o que é uma insuficiência respiratória aguda. Gente, eu estou com uma dificuldadezinha razoável aqui, viu? Só um minutinho, por favor. Em vez de exibir para vocês, o meu computador ele está criando novos slides em branco. Não sei por quê, agora melhorou. Basicamente, como que se apresenta na clínica essa infecção? A bactéria vem provavelmente por contiguidade ou da nasofaringe ou da orofaringe e acaba descendo a via aérea abaixo da traqueia. Da glote para baixo, o pulmão é considerado estéril. Então, quando existe um micro-organismo que invade por contiguidade, ele vai descer a via respiratória e invadir. Existem 2 maneiras de realizar essa invasão. Uma delas é direto no alvéolo, causando processo inflamatório agudo, com neutrófilos e fazendo uma reação aguda, e depois exudando essa inflamação e acometendo a luz do alvéolo. Então, é por isso que a gente vê uma imagem característica. Essa é a pneumonia chamada típica.
porque ela geralmente é causada e ela é tida como padrão da pneumonia estreptocócica. E o Streptococcus causa infecção geralmente porque ele tem uma imunogenicidade alta, né, com uma membrana bem peculiar, com lipopolissacárides, com beta-glicanos, que acaba fazendo, então, essa reação antigênica. Na clínica, isso vai aparecer, em geral, tosse, febre e taquipneia. Bom, existem estudos da Organização Mundial de Saúde bem precisos em vários países, atingindo pelo menos 5 continentes diferentes, para caracterizar melhor a pneumonia. Pneumonia, em geral, não consideramos um padrão ouro para diagnóstico. O padrão é mais clínico e tem que saber a validade de cada dado clínico, né? Então, por exemplo, a criança só tosse a partir de uma certa idade ou dependendo do micro-organismo infectante. A febre também. Existe um micro-organismo, que é a Chlamydia trachomatis, que pode não fazer febre, né? E a taquipneia seria realmente o valor preditivo positivo de infecção maior que existe no exame clínico. Isso tudo começou porque, devido à alta mortalidade, foi-se pensando em qual estratégia seria melhor para diminuir a mortalidade. A estratégia melhor é melhorar o diagnóstico da maneira mais barata possível e mais simples, né? E que seja eficaz. Então, é por isso que existe essa análise dos sinais e sintomas em termos de valor preditivo e de sensibilidade, e aumenta-se muito a sensibilidade quando se quer diagnosticar uma doença que tem um efeito maior sobre a população. Aí aparecem essas frequências respiratórias. Se a gente for olhar, elas são bem exacerbadas. Então, elas são inquestionavelmente altas. Eu não quis discutir isso com mais propriedade, mas existe atualmente artigos científicos com percentis de frequência respiratória. Então, menor que 2 meses, qualquer bebê com uma frequência acima de 60 incursões respiratórias por minuto deve ser observado e considerado no exame clínico. De 2 a 11 meses, uma frequência acima de 50. E de 1 a 4 anos, uma frequência acima de 40 incursões respiratórias por minuto. Bom, a tosse pode existir ou não, a febre quase sempre existe, com exceção de um agente etiológico que pode fazer uma pneumonia afebril do lactente, mas estão presentes geralmente retrações torácicas, subcostais, estertores finos à ausculta. O estertor é um ruído que se assemelha à fricção do cabelo, então quem tem cabelo aí, próximo da orelha, pode friccionar o cabelo. É esse ruído que a gente vai auscultar durante o nosso exame clínico. Eu gosto muito, mas, infelizmente, o documento que a gente utiliza, que é Pneumonia Adquirida na Comunidade, que é um documento científico do Departamento de Pneumologia, com várias contribuições da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele não traz a percussão como um fator diagnóstico, mas a percussão na assistência clínica, ela é super importante. Abaixo de 3 meses de idade, sempre percutir todo o tórax e as regiões subaxilares. E, geralmente, se tiver submaciez, a submaciez e a mudança da percussão precede o estertor. Tá certo? Então, de 1 a 3, 4 dias, você pode ter uma percussão presente, com submaciez local e ainda não ter o estertor. Tá? Isso é importante a gente ter essa ideia, somente na criança pequena. A dor torácica, que no nosso texto aqui aparece como se fosse sempre presente, ela não é sempre presente, ela só tem queixa quando o paciente é pré-escolar ou escolar, que diz, olha, está doendo aqui, né? A hipoxemia é um pouco tardia, né? Porque a queda da pressão parcial de oxigênio, e geralmente ela pode estar acompanhada de uma repercussão sistêmica da infecção. O que é uma repercussão sistêmica da infecção? Uma criança abaixo de 2 anos de idade, em geral, ela tem uma reação que a gente chama de reação global às infecções. Então, ela pode ter náusea, vômito, diarreia, distensão abdominal, em várias doenças diferentes, não necessariamente uma doença gastrointestinal. Por isso que o exame clínico mais objetivo é focado na frequência respiratória
inesses, presença de estertores e da submaciez. Quando a gente vê na parte prática, a gente identifica bastante isso. Bom, como é a doença de alta mortalidade, o que aconteceu? A Organização Mundial de Saúde fez questão de traduzir para a nossa realidade em achados clínicos de alta sensibilidade. Pode não ser específico, cuidado. Pode não ser específico. Então, de 2 meses a 5 anos, a pneumonia adquirida na comunidade, uma tiragem subcostal, é considerada uma pneumonia grave. Se ela tivesse sinais sistêmicos de gravidade, uma pneumonia muito grave. Grave, hospital, emergência. Muito grave, hospital, emergência ou CTI. A gente não sabe, né? O que importa é essa percepção clínica aumentada do que pode ajudar no diagnóstico. Então, por exemplo, acima de 2 meses, uma tiragem subcostal, o estridor em repouso, a recusa de líquidos, são sinais de que o paciente provavelmente precisa de observação ou até de internação. Aí nós temos aí no nosso quadro, convulsão, alteração do sensório e vômito incoercível. Essas são repercussões clínicas, a convulsão geralmente, devido à insuficiência respiratória aguda e hipóxia. Então, mesmo um paciente que não tem epilepsia, que nunca teve crise convulsiva, pode convulsionar por hipóxia. A alteração do sensório, a gente considera tanto irritabilidade quanto momentos de acalmia seguidos de irritabilidade. E o vômito incoercível, que é aquele vômito que você não consegue coibir, com medidas simples. Bom, o vômito depende muito da oferta de líquido e da frequência respiratória. Crianças com frequência respiratória acima de 60 e menor que 12 meses, a gente geralmente procura não alimentar mesmo. E fazer uma desobstrução nasal e fazer uma reavaliação. Mesma coisa, o paciente que chega para atendimento, mesmo ambulatorial, na unidade básica, na assistência primária. Você vai reduzir a febre para reexaminar o paciente. Desobstruir a narina para reexaminar o paciente. Os maiores que 2 meses, existem alguns sinais que indicam uma doença muito grave. Uma frequência respiratória acima de 60. Uma tiragem subcostal com febre alta ou hipotermia. Professor, desculpa interromper, mas é que eu acho que não passou o slide, ainda está no slide de sinais clínicos. Você já passou o slide? Passei o slide. Para mim, está em sinais de perigo. Ah, tá. Ainda está nos sinais clínicos aqui. Eu até tentei sair da reunião e voltar, mas ainda está travado. Tranquilo. Vamos ver se eu consigo. Olha lá. Ops. Foi bom você falar. Eu acho que eu vou ter que minimizar e aumentar. Isso aí. Foi agora, isso? Agora sim. Agora foi. Desculpa. Uma maneira de vocês fazerem a aula ter sentido pessoal para vocês, eu vou interromper, mas é importante vocês terem ideia disso, é abrir, quem está em computador, abrir um Word e fazer print screen da tela, na sequência. Então, isso pode fazer com que você, quem gosta de anotar, anote dessa forma. Então, como eu dizia, nós temos lá 2 meses a 5 anos, tiragem subcostal com o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade, depois, pneumonia adquirida na comunidade, com sinais sistêmicos de gravidade, é uma pneumonia muito grave. Sinais sistêmicos de gravidade, geralmente é gemência e sinais de choque. Então, hipotensão, cianose, são sinais que podem atrapalhar. E você evidencia que a pneumonia é grave. Acima de 2 meses, os sinais são tiragem, estridor em repouso, recusa de líquido. A convulsão, alteração do sensório e vômito, como eu disse, podem ocorrer se o paciente tiver hipóxia. E acima de 2 meses, o que indica que é muito grave. Frequência respiratória acima de 60, tiragem, febre alta ou hipotermia, a recusa do seio materno por mais de 3 mamadas e o estridor em repouso. De novo, sensório alterado com letargia, sonolência e alternando, então, irritabilidade excessiva com outros sinais.
Bom, a sibilância é o que menos aparece. Eu vou ter que já descobrir como fazer a coisa acontecer. A sibilância, ela não é característica da pneumonia. Ela pode aparecer em algumas pneumonias virais, aparece sempre na bronquiolite, e tem um único agente etiológico em criança um único sorotipo de pneumo que faz aparecer sibilância. Então, não é importante no diagnóstico de pneumonia sibilância. A síndrome infecciosa e a insuficiência respiratória têm uma certa diferença. Você pode ter insuficiência respiratória com esforço, fome de ar, cianose, o balancinho do tórax, que o tórax é muito flácido, você consegue ver que existe abaulamento e retração do tórax. E o diferencial é para a bronquiolite viral, geralmente aguda, né, com traqueobronquiolite aguda ou crise de asma, e os sibilos não são achados comuns na pneumonia. Então, o paciente que sibila, ele pode ter asma e pneumonia. Como que eu diagnostico? Diminuição de murmúrio vesicular, a percussão, submaciçez. Porque na asma sempre tem que ter hipersonoridade. Então, quando você tem submaciçez, significa consolidação pulmonar, ou seja, um processo infeccioso, processo inflamatório com mudança no parênquima. Criança se apresenta com febre, prostração, sinais específicos de infecção ou toxemia, que é um termo que a gente usa bastante. São aquelas crianças que mudam bastante a cor da pele, uma cor de pele esverdeada ou até brancacenta. Sistemicamente, criança pequena, menor de 2 anos, quando você vai examinar, você percebe que existe um distúrbio vascular que te diz, essa criança está toxemiada, ela tem uma frequência respiratória alta, às vezes tem febre ou hipotermia, e tem aquela pele, que é uma pele tipo apergaminhada, ela perde o brilho, o viço natural da pele. O exame físico inicial não revela a causa quando você tem uma síndrome infecciosa. Então, você tem que fazer o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade em quem tem síndrome infecciosa. Geralmente, o exame físico cuidadoso, criterioso, pode fazer o diagnóstico junto com a história. A radiografia de tórax pode não estar sempre disponível na assistência primária. E ela não é essencial para o diagnóstico. Bem, pensando nesses diagnósticos diferenciais, nós temos aí, e é isso que o Carlos, no comecinho, a gente estava conversando, o que aconteceu com a nossa criança do caso? Então, a gente tem que ter uma ideia, né? Asma é uma doença crônica das vias aéreas, caracterizada por obstrução ao fluxo expiratório, principalmente, porque ao fluxo inspiratório não é asma, geralmente é outra doença. Ele é reversível e espontâneo, né? Ele pode reverter com, por exemplo, com inalação de beta-2 agonista. E clinicamente são episódios recorrentes de sibilância, ou de dispneia, sensação de aperto no peito e tosse seca persistente. Mas geralmente a asma, ela não é diagnosticada em crianças menores de 3 anos, de 5 anos. A gente sabe que ela tem um episódio de sibilância recorrente antes dos 3 anos de idade, mas pode ser infeccioso. Geralmente, a causa infecciosa de sibilância, bronquiolite aguda. Geralmente, é uma doença de etiologia viral, predomina nos lactentes. Tem lá os fatores de risco, tanto para asma quanto para sibilância, num dos textos que nós vamos estudar sobre sibilância recorrente, né? E geralmente tem taquipneia, aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, hipersonoridade, a percussão do tórax, e geralmente é uma criança feliz. Não é uma criança que está em sofrimento, como acontece muito na síndrome infecciosa bacteriana. Então, a criança pode ter uma taquipneia e está bem, sorrindo, interagindo bem com o meio, certo? Isso é importante de ter ideia. A pneumonia não é comum, mas tem etiologia viral e pode ter sibilância. É raro, mas pode ter. E nada impede que a criança tenha uma bronquiolite, faça uma aspiração por taquipneia e faça uma pneumonia bacteriana. Então, são diagnósticos que estão mais ou menos juntos. Aspiração de corpo estranho,
depende da faixa etária, se a criança já tem pinça, se ela já leva alguma coisa à boca, né? E, geralmente, a história de início agudo não vai melhorar com broncodilatador e auxilia muito no diagnóstico. Algumas coisas são muito alergênicas no pulmão. É o caso, por exemplo, do amendoim, de casca de amendoim, pipoca. Então, pode acontecer aspiração de corpo estranho. O que acontece na aspiração de corpo estranho, que a gente diferencia dos outros diagnósticos, é, muitas vezes, a hiperexpansão de uma parte do pulmão e a hipoinsuflação de outra parte do pulmão. Então, sinais de atelectasia, lobar. Então, no exame clínico você não vai ter uma ideia, mas vai acabar em radiografia para você observar. A tuberculose depende da incidência dela na população. Por que ela está aqui? Ela está aqui porque todos os documentos internacionais têm em mente que a tuberculose tem uma incidência muito alta e uma prevalência muito alta na África subsaariana. Então, não é incomum você, no atendimento de rotina, atender pacientes com tuberculose na África e em alguns outros países, por questões de cobertura vacinal e etc. A pneumonia aspirativa, né, que é aspiração de líquido, conteúdo gástrico ou corpo estranho, então, nas crianças maiores, a gente tem que estar atento para isso. Nem por ser aspirativa ela vai ser menos grave, depende do que foi aspirado. E a fibrose cística. A fibrose cística, quando a gente não consegue fazer o diagnóstico com os testes de triagem neonatal, a fibrose cística geralmente aparece como subpopulação dos pacientes asmáticos. Então, sempre lembrar que a asma, como ela tem critérios diagnósticos e não tem um exame clínico específico em menor de 6, 7 anos de idade que me dá o diagnóstico de asma, eu sempre tenho que estar preocupado. Se o paciente asmático menor de 7 anos não tem aspiração de um corpo estranho e se ele não faz parte de uma população com fibrose cística. Antigamente, a fibrose cística aparecia quase só em paciente asmático. Aquele asmático que não responde a nada, vai piorando, perde peso, pode ou não ter distúrbio gastrointestinal, que a fibrose cística pode atingir ou não só o pulmão, pode atingir também outros órgãos, né? Somente pâncreas. Então, a gente não pode esquecer que a fibrose cística é uma subpopulação de asma. É uma doença genética, né, que se caracteriza por mucos espessos, dificuldade de expelir mesmo o muco, causa tosse crônica, sibilância, e se for a parte, se estiver associada à doença gastrointestinal, também emagrecimento e diarreia e síndrome desabsortiva, né, principalmente de lipídio. Bom, outras coisas que tem que se pensar, ciência cardíaca, refluxo, broncodisplasias e entre outras. E não podemos descartar algumas coisas que têm ocorrido, descobertas interessantes. Alguns agentes etiológicos que acabam fazendo que o paciente tenha sinais recorrentes ou persistentes de infecção. Principalmente o ureaplasma urealítico. Ele pode não ser infectante, mas ele pode fazer uma lesão neonatal que você vai perceber e evoluir, por exemplo, 30% dos pacientes com broncodisplasia que nasceram pré-termos e receberam oxigênio, 30% pode ter sido infectado por ureaplasma, tanto homens como o urealítico, lá no trajeto do parto. Então, você tem que estar meio atento para isso. Não só o momento que você examina o paciente, que ele traz a queixa, mas como esse paciente tem evoluído ao longo do tempo. Ele nasceu prematuro, ele esteve em UTI, ele esteve entubado, né? E a pneumonia também não é uma doença exclusiva de pacientes que estão em casa, estão bem, não é exatamente assim. Então, pacientes com doenças crônicas fazem pneumonia de repetição. Paciente cardiopata, algumas cardiopatias fazem pneumonia de repetição. O paciente com distúrbio de deglutição, paralisia cerebral, síndromes hipotônicas, as distrofias podem aparecer como uma pneumonia. Os agentes etiológicos considerados na pneumonia adquirida na comunidade, eles são de identificação um pouco difícil pela dificuldade do isolamento.
mas é frequente a positividade na cultura de pacientes mais graves. Os vírus, 90% dos casos até 1 ano de idade, 50% dos escolares, estão lá o influenza, o parainfluenza, o adenovírus, o rinovírus menos, porque ele, recentemente, é que o rinovírus tem aparecido como causa de pneumonia. Ele é mais causa de infecção de vias aéreas superiores. O metapneumovírus, o bocavírus, né? E os vírus causadores da síndrome respiratória aguda, que foi a SARS, também está presente. Uma coisa importante é nunca pensar que esses vírus não existem no nosso paciente, principalmente no ambiente hospitalar. Então, eu estou olhando aqui, do ano passado para cá, nós tivemos pacientes com influenza A, pacientes com influenza B, pacientes com parainfluenza 1 e 3, tivemos pacientes com adenovírus na nossa enfermaria, e essa semana passada me enviaram um prontuário para análise de um paciente com metapneumovírus. Então, não devemos pensar que são raridades, tá certo? Como existe a possibilidade dos pacientes internados fazer um painel viral, a gente chama uma unidade de resposta rápida, que fica lá que é uma equipe completa de pessoas que ficam lá no Hospital Dia e que nos atende nas enfermarias, nas nossas emergências. Então, dá para a gente fazer uma medicina assim de um bom nível acadêmico e atender as necessidades do nosso paciente. Bom, as bactérias são responsáveis por apresentações mais graves. Essa frase é uma frase que eu aprendi as primeiras vezes que tive contato com esse assunto na universidade, que é Streptococcus pneumoniae, é o agente etiológico mais frequente, e a gente poderia escrever ali em todas as faixas etárias. Então, ele tem a maior incidência. Com a pneumo 10, com a pneumo 13, o que aconteceu foi a mudança de prevalência de sorotipos. Então, nós temos alguns sorotipos, como A19, eu até fiz uma anotação dos sorotipos hoje, assim, que são sorotipos que diminuíram a incidência. Por exemplo, a pneumo 10 diminuiu a incidência em 85,7%. A pneumo 13 diminuiu em 99% a infecção por estreptococcus. Mas cepas mais invasivas estão presentes. Uma delas é essa 19A e outra um sorotipo chamado 3. E por que são mais graves? Porque causam a 19A mais derrame pleural, mais empiema, e porque causam mais pneumonia necrotizante, que é o caso da sorotipo 3. Isso foi visto nos países onde foram realizadas as vacinas. Nós estamos nos incorporando a esses países que estão vacinando com pneumo 10 já há, acho que 2 ou 3 anos. Então, vai diminuir o número geral de pacientes com pneumonia, porém, pneumonias mais graves virão. Sentimos bastante isso de 2005 para cá, nas unidades de terapia intensiva. Então, não diminuiu. Pode ter ficado mais grave. Outras bactérias são Streptococcus do grupo A, de Lancefield. Aí eu lembro que tem uma Rebeca aqui na turma, né, Rebeca? A médica mais famosa que tem para a gente é a Rebeca de Lancefield, por essa classificação que ela deu aí nos gram-positivos. Strep do grupo A, Staphylococcus aureus, o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrharis. Faltou um Hzinho ali na minha amiga Moraxella. Bom, eu não espero que todo mundo conheça todas os agentes etiológicos, mas existe alguma a gente pode discorrer sobre eles. Então, nós saímos de importância da doença, importância epidemiológica, importância pelo alto impacto de mortalidade. Essa mortalidade, para vocês terem uma ideia, ela melhorou bastante depois que foram se implementando técnicas de exame clínico na assistência primária de país subdesenvolvido. Isso a Organização Mundial de Saúde fez um programa geral chamado IDP,
depois vocês derem uma olhada nessa sigla. E esse IDP, desde o primeiro ano de medicina, já você reservava determinadas turmas para aprender a fazer a técnica de exame físico que identificasse de maneira fácil diarreia e insuficiência respiratória e pneumonia. Isso mudou bastante as condições de diagnóstico. Então, a gente tinha lá, mundialmente, 4 milhões de mortes por ano até 2007 de pneumonia no mundo. Hoje ela está em torno de 1,3 a 1,8 milhão. Acredita-se que pós-pandemia isso vai piorar, mas vamos aguardar, né? Porque a pandemia é o seguinte, a gente promove um isolamento social, mas as crianças ficam juntas em algum lugar, seja em casa, seja... Então, não tem muito como, né? Isso acaba acontecendo. Bom, esse quadro que eu coloquei aqui, ele é um quadro que, assim, não tem como partir para o tratamento, para o entendimento de pneumonia sem esse quadro. Ele é tão essencial que, assim, não tem como tirar da prova. Entendeu? É isso. Aí, Carlos, isso é questão de prova, sim, não há dúvida, tá? Bom, o recém-nascido até 3 dias, se a gente pensar, ele é um cara que ainda não teve alta, não é isso? Provavelmente não teve alta. Se teve alta, ele vai voltar no 3º dia de vida. O que é mais comum como agente causador de pneumonia? Streptococcus do grupo B. Os livros mais antigos trazem Streptococcus do grupo B ou D. Bacilos gram-negativos, aí entram vários bacilos gram-negativos, depende. Entre eles, quem lidera é a E. coli. E temos também a Listeria monocytogenes. Bom, para identificar essas bactérias, o Streptococcus, por exemplo, do grupo B ou D, ele está presente lá no trato genital da mãe. Então, hoje em dia, o que acontece? O Streptococcus do grupo B ou D, do grupo B, ele pode ou não causar pneumonia, mas ele pode causar sepse grave. Tanto a tardia, a precoce, quanto a tardia. Na sepse precoce, foram feitos alguns estudos com suave genital da mãe e eliminação do Streptococcus antes do nascimento da criança, ou até durante o parto via vaginal, fazer antibiótico para a mãe para diminuir a possibilidade de o Streptococcus passar por via vaginal para a criança, para ela não ser contaminada e depois infectada pelo Streptococcus do grupo B. Isso melhorou muito a pneumonia e a sepse precoce, mas não a sepse tardia. E é usada como método pela obstetrícia. Se existe alguma coisa que incorporou, que relacionou ações médicas muito benéficas, foi esse fato de pesquisar na mãe a existência do Streptococcus. A listéria, a gente acha assim a primeira vez, e sempre nos apresentam a listéria como se fosse uma coisa que só acontece em recém-nascido. A primeira vez que me apresentaram, diziam que ela passava através de líquidos, de água, mas não, a listéria ela tem uma existência importante em alguns tipos de alimento, causa diarreia, inclusive, nos adultos, tá? E o alimento que mais tem são os queijos. Queijo contaminado. Tá? O queijo contaminado é fonte de listéria. E existem alguns outros alimentos também. Eu estou aqui dando uma olhada para ver se eu tenho mais alguma informação sobre a listéria. Então, é um bacilo gram-positivo, anaeróbio, facultativo, móvel. A transmissão por alimento contaminado, ele é saprofítico. Na gestante, ele passa transplacentariamente para o feto. E também tem essa característica entre precoce e tardia, certo? Eu fui olhar minha anotação por quê? Eu fui estudar a listéria separado da pneumonia.
para poder ter um entendimento de por que ela acontece, para não ficar só naquela frase que eu aprendi, né, Carlos? Né, André? Que é assim, olha, ela passa lá porque tem algum líquido contaminado. Não é exatamente isso, é mais, ela faz parte da ecologia da pessoa. O recém-nascido de 3 a 28 dias, o que nós vamos encontrar como agente etiológico causador de pneumonia? Então, na nossa cabeça, é o paciente que foi para casa, ou que está dentro do hospital. Então, de novo, a gente tem o gram-negativo, geralmente do trato urogenital materno ainda, o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis. O Staphylococcus epidermidis, ele responde muito bem à vancomicina e não a outros anti-estafilococos. O Staphylococcus aureus, fica muito fácil da gente caracterizar a infecção por Staphylococcus aureus em crianças maiores. Então, você vai vendo repetitivamente pacientes com pneumonia e fazendo a sua avaliação. Qual é a avaliação que a gente faz? Pacientes internados que exaustivamente eu procurei o agente etiológico, depois eu consigo relacionar a clínica que o paciente chegou, a evolução que o paciente teve com aquele agente causador. No período neonatal, isso é um pouco mais complexo. Então, isso tem que surgir como uma hemocultura ou uma cultura de secreção traqueal que vai identificar um paciente que você já sabe que doença ele tem uma pneumonia, tá certo? E a gente tem técnicas de tratamento, de escolha de antibiótico, pensando, por exemplo, na primeira linha. Até 3 dias eu escolheria um tipo de antibiótico. De 3 a 28 dias eu vou pensar que mudou o agente etiológico, provavelmente eu mude a minha estratégia de tratamento. 1 a 3 meses. O mais comum são os vírus. Bom, o que a gente tem que pensar? Onde está o vírus? De 1 a 3 meses ele está na comunidade, né? O manuseio da criança, o cuidado com a criança pode predispor a infecção viral. Depois do vírus, existem alguns agentes etiológicos ainda que estavam presentes no parto ou estão presentes na ecologia materna, no bioma materno, e que podem não se manifestar como infecção. Eles estão existindo ali e, em dado momento, por algum motivo, ele causa infecção. É o que acontece com a Chlamydia trachomatis. A gente chama, geralmente, de pneumonia afebril do pequeno lactente. O paciente tem um ataque de apneia, pode ter cianose, queda de saturação, um infiltrado pulmonar difuso na radiografia, pode ter conjuntivite, pode ter eosinofilia no hemograma, e isso aparece lá com 2 meses de idade, e a clamídia estava presente no canal do parto. Ureaplasma, a partir de 1995, é que começaram estudos, eu achei até o artigo, achei muito legal, começaram os estudos que garantem que o ureaplasma urealítico é infectante e causa pneumonia. E geralmente em paciente pré-termo. Tem trabalhos muito bem feitos na Itália demonstrando isso, né? E antes acreditava o seguinte, olha, ele está lá, mas será que é ele que está causando essa pneumonia? Então, os trabalhos foram bem realizados para comprovar que sim, ele está lá e ele causa pneumonia. O Streptococcus pneumoniae, que é mais comum em todas as faixas etárias, vai estar presente. Ele tem algumas características interessantes de infecção. Ele é uma bactéria gram-positiva, uma cápsula de polissacarídeo, e quem tem menos de 2 meses de idade não consegue fazer imunogenicidade dessa cápsula. Geralmente, ele é uma infecção assim, a pessoa pode ter uma infecção de vias aéreas superiores e mais tarde é que vai aparecer a contaminação e a infecção pelo Streptococcus pneumoniae. Então, ele demora um pouquinho, em torno de 3 a 5, 7 dias para aparecer na forma infecciosa. E, geralmente, é a pneumonia clássica. Ele é o padrão da que a gente chama de pneumonia típica. Aquela que invade o alvéolo e exuda para dentro do alvéolo, promovendo ali o pus. A atípica é o contrário. A bactéria, ela tem uma característica, geralmente, de não provocar uma reação de fase aguda muito intensa.
Então, aquela migração de neutrófilo, ela é feita mais sutilmente. E a bactéria, ela prefere os septos interalveolares, ela prefere ficar próxima da via aérea e não no alvéolo. Ela se acessa de maneira diferente no pulmão. E é isso que faz, às vezes, você fazer uma radiografia e ver um tecido granulado fino em todo o pulmão, que não acometeu o alvéolo, mas acometeu a via aérea. Quando você tem processo inflamatório na via aérea, o que a gente tem? Uma redução da luz da via aérea e uma dispneia muito importante, ou uma taquipneia muito importante e uma cianose muito importante. Isso acontece muito, principalmente com esses agentes que a gente chama de atípicos. Então, micoplasma, moraxella, clamídia, são padrões de infecção completamente diferentes desse padrão do Strep pneumoniae, histologicamente e fisiopatologicamente falando. É por isso que a gente chama de pneumonia atípica. Tanto o micoplasma, quanto clamídia, quanto moraxella. Tem mais de uma clamídia, mas a gente prefere sempre falar mais da Trachomatis, tá? Que é mais encontradista mesmo. As outras são mais raras. Muito bem. O Staphylococcus aureus, de 1 a 3 meses, sempre é uma clínica exuberante, com taquidispneia. O estáfilo produz algumas substâncias, como a leucocidina, uma outra proteína chamada tem um nome muito estranho, mas é bom a gente saber, de Vansan, chamada de Penton Valentine, que é muito produtor. O estáfilo ele produz macroantígenos. E esses macroantígenos podem levar a uma clínica exuberante da infecção, não só no pulmão, mas sistemicamente. A síndrome do choque estafilocócico. Então, você tem aqui, na criança menor, a gente vai perceber mais a parte respiratória. É um paciente que palidece muito rápido, porque o estafilococcus tem essa condição de promover alterações da coagulação com sangramento. E taquidispneia é muito importante, tá? Então, o estafilococcus é isso. De 4 meses, é uma criança pequena, pálida, dispneica, que tem febre alta, e você percebe que ela está toxemiada, pálida, taquidispneica e tem um estertor. O estáfilo tem 2 coisas muito interessantes. Eu costumo brincar, mas é pela experiência de examinar pacientes com estáfilo, porque quando chega, a gente acaba internando em emergência ou em UTI e atendendo muitos casos. O estáfilo é um paciente que estertora muito, muito, muito. É um estertor muito alto. Ele é como se estralasse nos ouvidos mesmo. E o paciente, como ele promove alterações vasculares e choque rápido, o paciente, além de pálido, é um paciente seco, sem via de perda. Então, não tem história de diarreia, não tem história de nada. Então, você olha, a boca está lá, com reserva salivar espessa, paciente taquicárdio, pressão arterial normal com taquicardia, já é sinal de choque. Geralmente, eles começam hiperêmicos, estão muito avermelhados, mas muito taquidispneico. Em seguida, eles começam a fazer uma palidez. Então, rapidamente você consegue notar. E você infunde líquido, a pressão arterial continua normal, porque ele já estava chocado com pressão normal, está compensando ainda. Tem choque compensado, um choque daquela fase quente. O estafilococcus causa muito isso em criança pequena. De 4 meses a 5 anos, nós temos lá todos os vírus, aqueles que a gente enumerou. De novo, o Streptococcus pneumoniae, mais do que qualquer outra bactéria agora. O Staphylococcus aureus ainda com esse quadro, inclusive, que a gente chama de dissociação clínico-radiológica. A radiografia piora muito rapidamente. Então, às vezes, você radiografa, o paciente tem uma clínica exuberante, raio-x normal. Dali 2 horas, você radiografa de novo, o pulmão está todo hipotransparente, com lesão muito difusa. O hemófilos influenza, geralmente, ele acomete crianças menor que 3 meses, de 3 meses até 1 ano, 2 anos de idade. Então, alguns livros trazem 2 anos e 6 meses. O hemófilos influenza diminuiu muito a infecção pulmonar e a meningite após a vacinação, mas muito mesmo. Em alguns países, acima de 90%.
e alguns livros estrangeiros, por exemplo, até é ruim você estudar a pneumonia, porque ele nem considera mais o hemófilos, nem fala qual é o tratamento, nem explora muito a doença. O hemófilos, a gente teve a oportunidade de lidar com isso, atender o pacientezinho, aquele pacientezinho pequenininho, que ainda mama no peito, né? Está lá 4 meses, 5 anos, que teve gripado, a mãe não conseguiu muito bem melhorar essa gripe, entre aspas, só com os cuidados. Aí ele tem uma rinorreia importante, faz uma febre alta e uma taquicardia persistente 2 a 3 vezes por dia, e realmente é um paciente que ele perde a interação com o meio, e você percebe o seguinte, que ele tem uma infecção e uma muito importante generalizada. Então, ele é fácil de você identificar. A gente via muito esses casos antes da vacina. A Moraxella catarrhalis geralmente é um paciente mais crônico, pode ou não ter uma clínica exuberante, e o Mycoplasma pneumoniae, ele está aí dentro de 4 meses a 5 anos, para a gente lembrar dele. Mycoplasma, geralmente a clínica é um pouco mais de paciente que tem dor em orofaringe, um pouco de rinorreia e um ataque de espinéia importante com febre não muito alta, mas pode ter uma radiografia bem exuberante. Essa clamídia pneumoniae, na verdade, ela não é mais dita clamídia pneumoniae, tá? Esse artigo, apesar de 2018, ele tem algumas coisas um pouquinho ultrapassadas. Ele é uma clamidófila, ele foi mudado aí de gênero. E tem esse mesmo aspecto do micoplasma. E acima de 5 anos você tem de novo estrépito, o estáfilo, que é mais raro, e mais comum é o micoplasma, até mais do que o estrépito. E mais comum a clamidófila pneumoniae. Como é que funciona? Como se apresentam essas infecções? É um paciente pré-adolescente, coisa que todos nós já fomos, que está no cursinho, que está fazendo ensino médio, e começa a ter tosse seca, mialgia, uma indisposição importante e uma febre baixa no final da tarde, 2 vezes por dia. Então, essa é a clínica desses pacientes, de acordo com cada faixa etária. É importante ainda a gente ter uma ideia do número de internações, dos pacientes que acabam gerando internação. Lembrar que Staphylococcus aureus pode estar associado a uma faixa etária menor, com desnutrição, infecção cutânea. A piora é rápida, progressiva e é o que mais causa empiema pleural, pneumatocele. E pode evoluir para complicação. Bom, exames. Os exames que mais contribuem são os mais variados possíveis, né? Desde o leucograma, mas ele não caracteriza o agente etiológico e tem que ser associado aos sinais clínicos que nós já referimos. Quando tiver dúvida diagnóstica, a radiografia pode ajudar, porém ela não é um exame essencial na atenção primária. Tá? E geralmente ela é pedida quando o paciente tem cianose, hipóxia, desconforto importante, ou se demora a resposta em 48 a 72 horas, ou se tem complicação, se você suspeita de um derrame pleural. O derrame pleural é melhor identificado por um sinal chamado, na clínica, sinal de Signorelli positivo. O sinal de Signorelli nada mais é do que aparecimento de submaciçez nas apófises espinhosas na mesma altura do derrame pleural ou da efusão. Quando realizar raio-x de controle, então? Só naqueles pacientes que precisaram internar e nas pneumonias recorrentes no mesmo lobo. Ou seja, se não melhorou no tratamento. Ou se você tiver suspeita de uma outra pneumonia complicada.
Então, o diagnóstico sendo clínico, a hemocultura é recomendada para pacientes hospitalizados só, a pesquisa viral em secreções respiratórias com painel e os exames do derrame pleural. O GRAM, cultura antibiograma, PCR multiplex, para identificar as bactérias mais comuns, uma contra-imunoforese, no caso do pneuma, hemófilos, meningo, E. coli, K1, pode ser feita, inclusive, em outros líquidos que não pulmonar, por exemplo, na urina, até 3 dias do início da infecção. E, se precisar, você vai utilizar os critérios de Light no derrame pleural para saber se aquele paciente precisa ou não ser drenado. Os sinais de gravidade são aqueles que a gente já referiu, que vai indicar para você que deve ser internado. Tiragem subcostal, dificuldade de preencher líquido, e o paciente grave, com movimentos involuntários da cabeça, gemência, batimento da asa do nariz e cianose central. Por que o paciente geme? O paciente geme para aumentar a capacidade residual funcional, ou seja, aumentar a área de troca pulmonar. Indicação de internação e UTI, incapacidade de manter a saturação acima de 92%, com fração inalada de oxigênio acima de 60%. Mais aumento da frequência, dificuldade respiratória, fadiga, apneia, respiração irregular. Tem o tratamento. O tratamento, ele pode ser, em geral, ele é empírico, ambulatorial, em crianças de 2 meses a 5 anos e maiores que 5 anos, a primeira escolha é amoxicilina. Esse documento que vocês receberam, 50 mg por quilo dia, dividido de 8 em 8 horas. Depois desse documento, existem vários trabalhos no mundo todo indicando que a melhor dose de amoxicilina é 80 mg por quilo dia, dividida de 8 em 8 ou até dividida de 12 em 12. Bom, a possibilidade de Mycoplasma pneumoniae e de clamídia exige a introdução de macrolídeo, eritromicina, claritro, ácitro, e sempre usar quando você suspeita de uma pneumonia atípica. Então, a pneumonia sem tiragem subcostal, uma moxa. Pneumonia grave, ampicilina parenteral. As penicilinas pegam bem streptococcus, né? E a penicilina cristalina, em menor que 2 meses, associada à gentamicina ou até a amicacina, e nos pacientes menores de 3 meses, precisarem internar, que não responderem à penicilina cristalina com aminoglicosídeo, pode ser necessária a cefalosporina de terceira, nos recém-nascidos também. O que é importante? A associação de amoxicilina com inibidores da beta-lactamase pode ser realizada. É uma segunda opção, os pacientes que você tiver mais sinais e sintomas e pretende manter um tratamento ambulatorial, e associada com clavulanato ou subactam. E as atípicas, sempre a azitromicina ou claritromicina. Complicação principal: derrame pleural, dor torácica, dor abdominal ou vômito. Vamos ver aqui. Derrame parapneumônico, com sintomas clássicos de pneumonia. A pneumonia nosocomial, apesar de estar no documento, nós não vamos abordar. Basicamente, o que nós temos de pneumonia é o que nós estamos apresentando mesmo. O que acontece? O conteúdo da aula está encerrado. Porém, se não temos muito para discutir sobre pneumonia. Mas essa aula especificamente é uma aula que tem lacunas propositais. A gente não pretende
esgotar o assunto e deixar a critério de vocês utilizar o AVA para postagem. Gente, está todo mundo aí presente? Manifestem-se. Estamos aqui, professor. Professor, Teve muita dificuldade em acompanhar esse slide aí? Não? Deu uma travada. Não, depois que você passou daquele jeito, né, diminuindo e abrindo, aí funcionou, aí deu para... Falou melhor, né? Tive que dar um ESC e voltar sempre. Bom, alguém quer falar alguma coisa, discutir mais alguma coisa sobre pneumonia? A gente tinha falado no começo, informalmente, mas é importante saber, que existem vários tipos de pneumonia. Tem pneumonia necrotizante, tem a bronquiolite associada com organização pneumônica, e tem um agente etiológico que eu não sei porquê, a Sociedade Brasileira resolveu não incorporar nos documentos, e como ela é uma abordagem muito extensa, às vezes as pessoas não gostam muito, mas é super importante, que é sobre pertussis. O nome pertussis você acessa a literatura internacional, e nós chamamos de coqueluche, tá? Mas sempre que você for procurar, procure como pertussis. É possível, nós somos hospital de referência para atendimento de coqueluche grave, e somos chamados Hospital Sentinela. Foi um programa que foi adotado pelo pessoal da Infecto, e a gente fazia parte da assistência desses pacientes. Em congresso, com a doutora Ana Lúcia, com a equipe de enfermagem da DIP, foram feitos vários levantamentos daqueles pacientes que a gente manuseava internado. E foi muito legal trabalhar com essa equipe, né? Tem um congresso aí que eles fizeram em um dos congressos de Infecto, eles fizeram uma apresentação muito legal com todos os dados que a gente tinha no hospital de 2 ou 3 anos. O que acontece? As pneumonias por coqueluche, a coqueluche promove 3 fenômenos interessantes. Um ela afeta, quando ela é grave, o sistema nervoso central. Ela afeta também, por uma produção de uma proteína chamada GSM, ela afeta também a parte cardíaca, causando arritmia cardíaca. Na verdade, é como se ela desconfigurasse o receptor, um dos receptores por adrenérgicos. Isso faz com que o paciente tenha taquiarritmia sem aumento da pressão arterial, ou com oscilação de pressão arterial. Isso pode levar a óbito por arritmia o paciente, com coqueluche. Além disso, ela infecta o próprio pulmão, causando infecção pulmonar. E não é incomum, além da bactéria pertussis no pulmão, você ter outras bactérias que acabam se assestando e provocando infecção concomitante. Isso acontece muito em criança menor de 3 meses. Por que estou dizendo isso? Porque na avaliação da cobertura vacinal atual no país, tem que se prever que provavelmente esse paciente, em algum dado momento, vão voltar infectado. Não importa a condição social. A pneumonia, a gente pensa muito no paciente que está em ambiente fechado, que está na creche, mas a creche hoje, a escolinha, ela é precoce em todos os estamentos sociais. Então, o paciente vai aparecer com pneumonia, e se ele tiver uma má alimentação, uma dificuldade de acesso, ela vai chegar um pouco mais grave que as outras. Então, isso é muito importante, né? Se vocês forem olhar, muitos trabalhos, e a gente tem que tomar cuidado, principalmente da Europa, eles consideram tratamentos de pneumonia com menos tempo de duração. Cada agente etiológico desse dá para ter uma previsibilidade de tratamento. Então, se você pegar um Streptococcus, 10 dias. Se você pegar uma clamídia, pode ser que seja 7 dias, 10 dias, depende da gravidade do paciente. Outra coisa, tem uma pergunta que a gente sempre deixa no ar para evitar a mortalidade. Quando que uma pneumonia se torna sepse? Então, se você for ver, nós fazemos diagnóstico de sepse por alta sensibilidade, baixa especificidade, e os intensivistas brincam muito com o seguinte: se você pegar o trem da Central no Rio de Janeiro cheio,
entre a sua casa e o seu trabalho, quando você chegar no trabalho, você tem sinais de sepse. Entendeu? Aumento da temperatura corporal, leucometria aumentada. Então, é uma coisa interessante. Saber quando o paciente está grávido. Várias infecções acometem o pulmão e têm repercussão no pulmão. Mas elas podem ter repercussão sistêmica. É o que acontece com o estáfilo, por exemplo. Uma pneumonia por estáfilo, na verdade, está tendo uma repercussão sistêmica pelos macroantígenos. Então, essa clínica vai ficando mais fácil, conforme você vai atendendo os pacientes. O que a gente percebe? Quando o paciente tem uma pneumonia clássica, com um Streptococcus de resistência, que não é nem intermediária, você vai conseguir tratar esse paciente ambulatorialmente. A amoxicilina tem uma boa cobertura. A boa dose de amoxicilina, tem trabalhos espanhóis comparando doses com resposta, é 80 miligramas por quilo dia. O paciente tem que tomar aquela medicação e vai evoluir bem. Você vai atender ele ambulatorialmente. Sempre, retorno. Febre alta, paciente muito pequeno, mãe com dificuldade, retorno. Crianças menor que 2 meses, internar. Então, são atitudes, condutas médicas que ajudam bastante na boa evolução de tudo. Tá? Eu gostaria que vocês postassem bastante no AVA para a gente construir um espectro ampliado das infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Então, está lá, otite, rinite, sinusite, a gente construir isso no AVA. Eu fiz aqui, eu falei no começo, estava eu e o Carlos aí, que vou deixar várias lacunas, na verdade, sobre pneumonia. Então, as imagens de pneumonia, se vocês quiserem postar, existem alguns sites interessantes, um deles chama Radiopedia. Você escreve radiopaedia.org e lá você escreve em inglês pneumonia em criança, você vai ter a oportunidade de ter imagens, por exemplo, variadas. Aí vocês podem postar e enriquecer o AVA, tá bom? Basicamente, o que a gente tinha para abordar é isso. Essa aula, ela não é uma aula que eu costumo fazer sempre. Por quê? Porque quando vocês passam comigo na enfermaria, eu pego o documento da bronquiolite, que na verdade, se vocês forem olhar, não é bronquiolite, é sibilância recorrente, e o documento de pneumonia. Todo dia eu escolho um aluno para ficar numa sala lá embaixo para fazer uma apresentação com uma mini discussão. E dou o material para a pessoa entra na internet, faz o slide no computador lá embaixo, a gente vai ver paciente, distribuir o trabalho. Quando a gente volta, dali 1h30 mais ou menos, a gente tem condições de fazer uma mini conferência feita pelo próprio aluno. E geralmente, o que acontece? É mais eficaz do que a gente ficar dando uma aula prolongada, que você não sabe o tanto de assunto que você tem que abordar, né? Tá certo? Porque quando a gente parte para... Eu fiz uma conta aí, são 13 agentes etiológicos, sendo que um desses 13 está escrito assim, gram negativo. Então é muita coisa, tá bom? Eu espero que vocês... Isso mesmo, Carlos, exatamente. Aí coloca lá, childhood pneumonia. Aí vai aparecer lá para a gente as radiografias de uma criança grandona. Tá? Algumas coisas em pneumonia são importantes. Uma delas que eu falei, não sei se vocês guardaram, é isso aqui. Sinal de Signorelli positivo para derrame pleural, tá certo? Outra é a pneumonia redonda, que é sempre característica do Streptococcus pneumoniae, tá? Não é incomum. E as pessoas ficam muito admiradas. O ano passado teve uns 2 casos. Esse ano nós tivemos um caso bonito, uma criança de 7 anos. Eu mesmo estando em casa, o pessoal me encaminha os documentos para fazer faturamento e minha outra atividade lá no hospital, no meu outro vínculo. Eu sempre estou olhando. O pessoal fica admirado, por exemplo, com uma pneumonia grande, lobar e paciente sem sintoma respiratório. Não tem tosse, frequência respiratória normal e teve febre. Como não mandou embora pela percussão, pela diminuição de MV e radiografou e coletou o hemograma, aí sim o hemograma tem repercussão e a radiografia também tem uma pneumonia lobar
ou até uma imagem redonda no pulmão, esse paciente tem uma pneumonia estreptocócica, não tem dúvida. Aí o pessoal fica admirado. Por que isso acontece? Isso acontece porque a fisiologia pulmonar, dependendo da hipóxia, você tem mais vasodilatação ou vasoconstrição. No pulmão, onde não chega gás, acaba fazendo vasoconstrição, promove um shunt. Então, naquela área onde o parênquima está todo comprometido, a vascularização é distribuída para as outras áreas onde não está comprometido. Isso faz com que tenha equilíbrio da hematose. Então, o paciente não tem cianose. E como a infecção é localizada, e os antígenos não são antígenos que promovem muitas manifestações sistêmicas, o paciente fica bem. O paciente fica bem com a pneumonia estreptocócica, com um sorotipo não agressivo. O que é um sorotipo agressivo? É aquele que vai lesar o alvéolo, promover uma lesão difusa demais, que diminui a relação entre fração inalada de oxigênio e saturação, e PaO2. Então, você dá 100% de oxigênio e o cara não consegue oxigenar, porque não tem área de troca mais. Geralmente, é a radiografia dos atípicos, que a gente fala. Tá? Existem outros agentes específicos. Streptococcus é comum em pacientes com anemia falciforme. Alguns outros agentes são característicos, por exemplo, eu não gosto de pneumocystis girovese, eu gosto do Carini, porque o Carini é um italiano que veio para o Brasil e foi quem descreveu a primeira vez esse agente etiológico, trabalhando com o pessoal ali na USP ainda, sabe? Na década de 40, 50. Então, para nós é um privilégio ter uma pessoa que descobriu um agente patogênico e descreveu uma doença. Mas a genética diz que não é mais Carini, é girovese. É uma nova classificação. Então, o professor Carini lá, historicamente, ficou de lado. Lembrar dos pacientes aidéticos. As crianças com AIDS, em geral, são infectadas pelas mesmas bactérias que as outras crianças. O que muda é a manifestação clínica. E o tempo de resposta aos antibióticos. Tá? Manuseamos algumas no passado e ficaram muito bem. A mortalidade não é maior do que a população geral. Só se houver dificuldade no tratamento da doença de base. Tá? Outra doença que costuma dar bastante infecção e pode ter pneumonia são as síndromes nefróticas. E pacientes que usam corticoide, que às vezes a manifestação clínica muda bastante. É um paciente que não tem uma manifestação clínica típica da infecção. Bom, é isso que temos para hoje. Tá ok? Nos vemos. Eu achei que ia ser mais rápido, mas tudo bem. Professor, só uma dúvida. Sim. Eu fiz uma pergunta lá no AVA, inclusive, mas eu vou fazer para o senhor, talvez ajude os colegas também. Eu estava estudando sobre a via aérea superior e inferior e surgiu uma dúvida sobre a definição, porque eu tinha antes em mente que a glote separaria a via aérea superior da inferior, e em algumas doenças da pediatria eu vi que a traqueia é considerada via aérea superior. Isso. E o que é a definição? É essa mesma definição? Por que é considerada? Bom, na criança tem uma mudança muito grande de acordo com a faixa etária, a via aérea, tanto a superior quanto a inferior. E o aparelho respiratório, para cada faixa etária, ele tem diferenças muito importantes, desde recém-nascido até uma criança de 5 anos. Com 5 a 7 anos, está completo mais ou menos a formação respiratória. Funcionalmente, em termos de crescimento, aí as coisas vão crescer em tamanho. E o crescimento em tamanho muda bastante coisa. O que acontece? Nós temos uma obstrução de vias aéreas que são consideradas infecciosas ou não, geralmente infecciosas, consideradas a partir da glote. A partir, inclusive, da corda vocal e da epiglote. Então, é por isso que o corte acaba ficando abaixo da corda vocal. Então, a gente considera a via aérea inferior traqueite. E o que é que junta tudo? As laringo-traqueobronquite. Aí eles consideram que tanto você tem via aérea superior quanto inferior. Então, deve ser por isso, por causa da classificação de como o agente etiológico
atinge a via aérea. Uma outra coisa importante, eu falei sobre tomar cuidado com essas recomendações terapêuticas, assim, ó, trata uma pneumonia em 5 dias. Não, eu trato um paciente com pneumonia. Pelo menos 7 a 8 dias, e vou observando como é que ele está respondendo. E quem é esse paciente, certo? E qual é o agente etiológico. Por que qual é o agente etiológico? Você tem alguns agentes etiológicos cuja manifestação clínica é branda, mas ele é intracelular. Isso acontece muito com micoplasma e clamídia. Quando eles foram descobertos, na década de 70, meu irmão mais velho fazia cursinho, eles chamavam de PPLO, Pleuropneumonia-like organisms, porque eles têm uma membrana celular completamente diferente dos outros procariotos. E não tem, às vezes, uma divisão citoplasmática muito característica. Isso faz com que eles sobrevivam bem intracelularmente. Para você tratar infecções intracelulares, você, às vezes, demanda 14 dias, em algumas situações, como no caso do estáfilo, 21 dias. Em outras situações, como o BK, demanda meses, porque ele acaba entrando intramacrofagicamente e sobrevive. Então, essas células que têm o poder de permanecer mais tempo dentro do macrófago são de mais difícil tratamento. Então, mesmo que o paciente esteja bem, mas a pneumonia, você identificou estafilococcus, provavelmente é 14 a 21 dias de tratamento, mais próximo de 21. Isso sem complicação. Outra coisa, existem estudos que relacionam na via aérea a concentração de antibiótico e a resposta ao tratamento. Alguns são bem controversos. Então, você, por exemplo, na otite média aguda acontece muito isso. Começou a se observar que mesmo com tratamento de 14 dias, o antibiótico às vezes não fazia nível no ouvido médio, na orelha média. Então, por que o paciente melhorava? Então, essa foi uma pergunta. Aí começou a dividir-se os pacientes para tratamento ou não antibiótico. E os países que usam menos antibiótico, somente alguns países da Europa, onde o antibiótico é uma prescrição muito estrita e liberada, às vezes, pelo governo. Então, por exemplo, você consegue tratar uma pneumonia por Streptococcus com PenV oral na Finlândia, na Noruega, mas você não vai conseguir tratar aqui. Porque o nosso pneumococcus ele já tem uma resistência intermediária, entre 2 a 4 microgramas por ml para poder inibir. As doses de antibiótico, na verdade, em pacientes infectados, elas têm que ficar entre a CIN e a CBM, concentração inibitória mínima e bactericida máxima. Isso são testes clínicos, quando você consegue isolar a bactéria. Então, você tem que ter uma ideia da dose e resposta. Melhorou da febre? Está 3 dias afebril? Está 5 dias afebril? Não teve complicação, não teve derrame, não teve pneumatocele? E o que acontece também no pulmão? Algumas áreas pulmonares, dependendo de como elas são acometidas, o antibiótico vai ter dificuldade de chegar. Quanto mais tempo esse antibiótico não chega, mais outros micro-organismos se acestam. Então, existem estudos de que, por exemplo, você tendo um derrame pleural que você drenou e não resolveu, provavelmente tem mais de uma bactéria. E, geralmente, as bactérias anaeróbias ou anaeróbio facultativo são mais difíceis da gente conseguir fazer as culturas. Agora, eu não sei se eu respondi para você, mas eu acho que essa divisão anatômica, voltando lá, é mais por causa do Krupp, que a gente chama de síndrome de obstrução das vias aéreas superiores. Outra coisa interessante, alguns estudos sobre pneumonia são feitos na via aérea superior. Então, o indivíduo isola a bactéria na via aérea superior e supõe que ela esteja no trato inferior. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses estudos. Por quê? Biópsia pulmonar. Lavado broncoalveolar. Lavado broncoalveolar protegido. Punção pulmonar. São muito invasivas. Ou são reservados para os pacientes que não respondem ou para casos difíceis. Principalmente o lavado broncoalveolar e a biópsia, que pode ser feita a céu aberto. O que mudou bastante foram os derrames pleurais, a possibilidade de toraxoscopia com limpeza.
E parece que não é melhor do que usar, por exemplo, anticoagulantes, antiaderentes entre a pleura parietal e pleura visceral. Não é melhor, por exemplo, que você fazer uma toracoscopia e limpeza. Outra coisa, o derrame é pequeno, mas a febre é persistente, vai ter que pelo menos fazer uma paracentese. Sempre que tiver derrame, a bactéria está lá, pode ser identificada com uma punção, paracentese. Tá? Então, isso é importante. O que eu não falei, gostaria que vocês postassem, apesar do assunto ser só pneumonia, são os critérios de Light para o derrame parapneumônico, para a drenagem. Tá? Light mesmo, conforme escreve em inglês, luz. Tá? Aí alguém pode postar lá para a gente. André, é só isso? Exagerei? Deu para entender um pouco melhor, professor. Obrigado. Isso, tranquilo. Mais alguém? Tranquilo? Tranquilo, professor. Um abraço para todos. Nos vemos no AVA. Tchau, Ariel. Tchau, tchau. Obrigadão, professor. Valeu. Bom dia. Tchau, obrigado. Obrigada. Bom dia. Valeu, obrigado.